Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Vou falar hoje sobre a situação da venda aí do Andrei ou do Evander, que podem aí estar dando dinheiro para os cofres do Vasco. Falar também sobre a situação de 3 jogadores que voltam de empréstimo, se o Vasco pode ou não aproveitar eles. Então, ritual padrão sempre, se você puder, curte o vídeo, que a curtida de vocês ajuda demais. Comenta, compartilha, se inscreva no canal e vamos que vamos. Bem, primeiro falar sobre os emprestados, né? São eles o Rafael França, o Guilherme Costa e o Caio Monteiro. Primeiramente sobre o Rafael França, né? Pela concorrência no setor, eu acho muito improvável que ele seja aproveitado no Vasco. O Rafael França tem um contrato até o final do ano agora. Hoje nós temos no setor dele, lateral direita, Iago Pikachu, titular absoluto. Nós temos o Cláudio Vinck, que retornou agora e vai pleitear ali uma vaga. Inclusive fez um acordo para que a dívida com ele seja paga em 2021, vai ficar para a próxima gestão. E nós temos também o Caio Tenório, que em teoria seria o reserva imediato do Pikachu. Então, pelas posições ali, pelas reposições que nós temos, é muito improvável que o Rafael França jogue, né? E tendo em vista que o contrato dele termina esse ano, ele tem que dar continuidade à carreira dele. Então ele deve voltar e já arrumar algum outro clube para ele fazer um contrato fixo, para que ele possa dar continuidade à carreira. Porque eu acho muito improvável que ele jogue no Vasco, e tendo apenas meio ano de contrato, ele não deve querer ficar esquentando o banco ali para ser esquecido. Então é um jogador que eu acho que não será aproveitado e vai virar para sair, é a minha opinião, né? Outro jogador aí que retorna agora no mês de maio, né? É o Guilherme Costa, que, cara, dos jogadores que estão disponíveis, né, retornando de empréstimo, seria o que teria mais chance de jogar pela carência do Vasco no meio de campo. Mas infelizmente o Guilherme Costa teve uma séria lesão no joelho e ficaria parado de 6 a 8 meses, né? Então o Guilherme Costa ele não joga mais em 2020. É uma pena para o Guilherme Costa, porque é um jogador que parece não ter sorte. Quando ele está no Vasco, tem muita concorrência no setor. Aí ele sai, tal, quando ele volta, tendo chances reais de jogar, ele lesiona o joelho. É uma pena, como eu disse, é uma falta de sorte enorme do jogador. Mas o Guilherme Costa tem contrato até o final de 2021, então ele ainda tem chances aí de jogar. É um jogador que teve alguma esperança do torcedor, ainda tinha até uma certa vontade do torcedor que ele jogasse, mas nunca desenvolveu um grande futebol pelo Vasco. É mais pela memória afetiva dos torcedores pelas jogadas que ele fez, mas de fato ele nunca foi um grande jogador pelo Vasco. Mas hoje, tendo em vista a carência no setor, eu acho que ele poderia sim contribuir, ou pelo menos mostrar o futebol que ele tem a apresentar. Como eu disse, é uma pena, mas vamos ver, né? Vamos ver o que reserva para Guilherme Costa em 2021, porque em 2020 nós não vamos ver ele jogar. O terceiro jogador aí da lista é o Caio Monteiro. Caio Monteiro, que era tido aí como uma grande revelação da base, era um jogador que ia estourar aí, que ia ser o craque, mas nunca chegou a ser isso. No profissional, o Caio Monteiro nunca foi esse cara brabo que era na base. E o Caio Monteiro ainda tem uma atenuante, né? Sempre que ele estava engrenando, sempre que ele estava indo, ele se lesionava. Aí ficava um tempão parado, sei lá, bate uns 3, 5 meses, aí voltava. Aí treinando, aí quando ele ganhava uma chance, jogava bem, ia, lesionava de novo. O Caio Monteiro tem esse probleminha de canelinha de vidro, né? Não pode encostar nele que ele quebra. É uma pena porque era um jogador extremamente promissor, mas sofria lesões em seguida, não conseguia manter um ritmo de futebol e acabou sendo emprestado para, sei lá, aliviar a folha ou ganhar um pouco de ritmo. Não deu muito certo, né? Um jogador que não conseguiu render o que era esperado dele e nem ser um caixa forte para o Vasco, né? Um jogador que poderia ser uma futura venda, acabou ficando aí meio que esquecido pela torcida, mas retorna aí. Eu diria que tem alguma chance de jogar, mas eu acho muito improvável, né? Se você pensar, a gente tem poucos atacantes. O Caio Monteiro pode jogar tanto aberto quanto centralizado. Você tem hoje aí o Ribamar, se você colocar entre o Caio Monteiro e o Ribamar, eu não sei assim qual seria o melhor, né? A gente tem o Thiago Reis, a gente tem poucos atacantes fora o Germancano
que podem ali fazer alguma coisa dentro da área, né? De lado de campo eu acho difícil ele ter vaga, apesar do Marrone não estar tendo uma boa experiência nesse início de ano. O Marrone é um jogador mais útil, um jogador que volta a marcar, um jogador que tem mais intensidade, e o Caio Monteiro é um jogador mais paradão lá na frente, né? Não acho que ele possa jogar aberto pelo outro lado, tem o Thales, tem o Vinícius, então para lado de campo acho muito improvável. Agora um jogador centralizado, quem sabe, né? Apesar de não ser a principal característica dele, daria para ele fazer. Mas eu acho também muito improvável que ele venha. Tem chance que ele jogue, né? Que vir ele vai vir, que ele jogue. Tem chance, mas acho muito improvável. O jogador ele tem contrato até o final de 2021 também. E vamos ver o que o Vasco pretende aí com esse jogador. Eu acho difícil que ele jogue, mas vamos ver, né? Só para deixar essa informação sobre esses jogadores, eu peguei lá no blog do Garoni, vou deixar depois o site aqui, o link do site na descrição, porque ele também deu boas opiniões sobre os jogadores. Seria muito bom que vocês vissem também uma opinião diferente da minha, tá ok? Depois o link aqui na descrição. Bem, agora vamos falar sobre as negociações, né? Sobre as possíveis negociações aí. Primeiro falar sobre a do Evander, que existe a especulação de que ele estará sendo sondado, né? Estaria sendo sondado pelo Valência e outros clubes ali da Espanha. E existe até um início de conversas para fazer uma proposta para ele. Lembrando que o Vasco tem direito a 17% de uma futura venda do Evander. São 14%. E mais 3,5% do mecanismo de solidariedade, né? Então 17,5%. Então uma grande venda do Evander significaria um bom retorno financeiro para o Vasco. Hoje nós estamos numa situação financeira extremamente delicada e qualquer venda de ex-jogador aí que possa render alguma grana para os cofres do clube é extremamente importante. Então estou torcendo para que o Evander primeiro seja vendido por dois motivos, né? Primeiro, pelo fator dinheiro entrar nos cofres do Vasco, o que é muito importante. E segundo, para que o Evander possa provar seu futebol em uma liga mais forte. Hoje o Evander está jogando bem, né? Tem uma média boa de gols e de assistência, mas sempre que é falado do futebol do Evander, a maioria das críticas estão: mas é no futebol da Dinamarca, mas é numa liga muito fraca, mas é num lugar onde não tem destaque. Então é bom ele ir para um lugar onde a liga é forte, que aí ele vai poder provar se seu futebol de fato é bom, ou se ele só está sendo bom porque ele está jogando numa liga mais fraca, entendeu? Então eu gostaria assim que acontecesse, que o Evander fosse para uma liga mais forte e também para que rendesse algum dinheiro para o Vasco. Bem, e a outra notícia aí de especulação, de negociação, seria do Andrei, né, que está sendo especulado no Galatasaray. Inclusive tem até especulação de valores envolvidos. O Galatasaray estaria preparando uma proposta de cerca de 1 milhão e pouco de euros para o Vasco, né? Daria algo em torno de 8 milhões de reais. Enfim, cara, aí vai rolar já alguns problemas aí para falar sobre isso. Hoje o André é o queridinho da torcida, né? Se fosse essa mesma proposta há um ano atrás, a torcida na hora ia querer, porque há um ano atrás o André estava muito embaixo. Exemplo, se fosse uma situação inversa, se fosse uma proposta pelo Marrone e não pelo André, a torcida ia ficar maluca, porque o Marrone estava em alta na época e o André não era ninguém. Então, para a torcida era muito melhor vender o André do que o Marrone, porque o Marrone era útil. Hoje é o inverso. Uma proposta para André ou Marrone, a torcida vai muito preferir vender o Marrone do que o André. As coisas do futebol, né, que vão girando. É interessante isso, né? Bem, no momento não existe uma proposta oficial. Há uma expectativa de que o Vasco não venda por um valor baixo. A multa do André não é muito alta, mas esse valor não chega nem perto. Mas mesmo assim nós temos um problema sério, que é a falta de fluxo de caixa, principalmente com a situação atual de crise que vive o mundo, né? Então o Vasco já precisava antes de uma venda para colocar as contas em dia. Agora, com a nossa situação atual, precisa muito mais. Então, existe aí a possibilidade de que uma proposta, mesmo pequena, seja aceita para colocar as contas em dia, para que o clube não fique sufocado em suas contas. Então, talvez
Mesmo se for uma proposta abaixo de 10 milhões de reais, talvez o Vasco aceite pela necessidade. Infelizmente, a real é essa. Bem, gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre os jogadores emprestados? Você acha que algum deles tem utilidade? Sim? Não? Qual? Comenta aqui embaixo. Deixe seu comentário também. Me diz também o que você acha sobre Andrei e sobre Evander. Você acha que o Evander vai dar bom em uma liga mais forte? E Andrei, você venderia ele hoje? Sim? Não? Por qual valor? Comenta também aqui embaixo. Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal. É isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais.